Sabe aquele hábito quase automático de pegar o celular e simplesmente rolar a tela? Pois é, hoje vamos dar uma olhada de perto em como essa ação, que parece tão inofensiva, pode estar, aos pouquinhos, minando a nossa autoestima. E mais importante, o que dá para fazer para a gente retomar o controle disso. Ok, vamos começar direto com essa pergunta. Ela é forte, né? Resume perfeitamente aquela angústia que a gente sente quando se pega comparando a própria vida com a vida aparentemente perfeita de gente que a gente nunca viu na internet. É uma sensação que, vamos combinar, muita gente conhece bem. Para a gente começar a entender o problema, vamos dar um nome para ele. Vamos chamar de armadilha da comparação. É um ciclo que acontece quase sem a gente perceber, ali, enquanto navegamos pelos nossos feeds. E tudo começa de um jeito super inocente, só dando uma olhadinha em umas fotos, assistindo a uns vídeos. Mas no fundo, alguma coisa vai mudando. Aquela rolada de tela que parece não ter maldade nenhuma vai lentamente corroendo a nossa autoconfiança. Ela nos joga num ciclo de comparações que são constantes e, pior, totalmente injustas. E aí, sabe o que acontece? Começam a pipocar essas perguntas na nossa cabeça. Nossa, por que eu não sou assim? Será que minha vida é tão sem graça? E de repente, a gente está questionando o nosso próprio valor com base na imagem editada de alguém que a gente nem conhece. A gente simplesmente entrega o nosso poder para um completo estranho. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Esta próxima parte vai mostrar a desconexão gigante que existe entre a realidade e o que a gente vê online. É aqui que essa armadilha se torna realmente perigosa. Olha só essa linha do tempo. É uma história que pode parecer bem familiar para muita gente. Uma noite normal que, em menos de uma hora, se transforma numa espiral de autocrítica. A pessoa vai de um estado totalmente neutro para se sentir um lixo, um fracasso, só por causa da vida de outra pessoa. Olha a rapidez com que isso acontece. Isso nos leva a essa citação que, olha, acerta em cheio. A gente está comparando a nossa vida real, crua, sem filtro nenhum, com a fita de audição de alguém, aquela versão super editada, escolhida a dedo para impressionar. Simplesmente não é uma comparação justa. E esse slide aqui ilustra isso de um jeito que não tem como não entender. De um lado, a realidade da vida, com todas as suas dificuldades, a crise, a bad, as brigas. Do outro, só os melhores momentos, a viagem para a praia, o corpo sarado, a promoção no trabalho. A gente vê a performance, não a realidade que está por trás da cortina. E qual o resultado disso? É perigosíssimo. A gente começa a pensar, para que eu vou tentar, se já estou tão para trás? A gente desiste antes mesmo de começar. E o nosso dia a dia vira um campo minado, cheio de dúvidas sobre nós mesmos. Mas olha, a boa notícia é que não precisa ser assim. Dá para quebrar esse ciclo. Vamos agora para a solução, que passa por uma mudança de mentalidade bem poderosa na forma como a gente encara o conteúdo que a gente consome. A questão central é essa aqui. A gente vê a internet como um espelho ou como um museu? Porque um espelho só reflete o que a gente acha que nos falta, e aí leva para o auto-julgamento. Já um museu, bom, um museu permite que a gente observe, aprecie e até se inspire, sem que isso vire algo pessoal contra nós mesmos. A virada de chave é exatamente essa: adotar a mentalidade de museu. Pensa só, quando você vai no museu, você admira uma obra de arte, certo? Mas você não se sente inferior por não ser o Picasso. Você aprecia e segue em frente. A gente pode aplicar essa mesma lógica ao que vemos online. E essa frase aqui reforça ainda mais essa ideia. Cada pessoa está em um ponto diferente da sua própria jornada. Comparar o nosso comecinho com o meio da história de outra pessoa simplesmente não faz sentido nenhum. A gente não sabe as páginas que a pessoa pulou, nem as dificuldades que ela enfrentou para chegar lá. Ok, beleza, entendemos a mentalidade nova. Mas e aí, como é que a gente coloca isso em prática no dia a dia? Vamos ver agora um plano de ação bem claro. Um detox em 3 passos para a gente começar a proteger a nossa mente, tipo, hoje mesmo. E os passos são super diretos. Primeiro, limpe o seu feed. Assuma o controle do que você vê. Se um conteúdo te faz mal, ele não merece seu tempo. Simples assim. Segundo, crie antes de consumir. Priorize a sua vida, seus projetos, antes de se afogar no que os outros fizeram. Comece o dia com as suas próprias intenções. E terceiro, questione. Use uma pergunta muito poderosa para quebrar o encanto da vida perfeita dos outros. E a pergunta é essa. Ela nos força a olhar a foto inteira, não só o pedacinho bonito. A vida de ninguém é só uma coleção de momentos felizes. Ela vem com um pacote completo. As dores, a história, os desafios. E na maioria das vezes, a resposta sincera para essa pergunta é um sonoro não. No fim das contas, tudo isso nos leva para um único lugar:
para um único foco. A conclusão de tudo é sobre parar de olhar para a pista do vizinho e começar a correr a nossa própria corrida. Se for para se comparar com alguém, que essa comparação seja produtiva. E a única métrica que realmente importa é o nosso progresso pessoal. A pessoa que a gente é hoje contra a pessoa que a gente era ontem. É só isso que conta de verdade. Existe apenas uma vida, um caminho que a gente deve focar, o nosso. E ele não foi feito para ser igual ao de mais ninguém. A nossa jornada tem o seu próprio ritmo, suas próprias lições e, claro, suas próprias vitórias. E esse é um lembrete que a gente devia ler todo dia. O verdadeiro poder não está na validação dos outros, no número de likes ou nos bens materiais. Ele está no nosso progresso contínuo, no crescimento diário, por menor que pareça. E para a gente fechar, fica essa reflexão aqui. A vida que realmente importa não é aquela performance editada para o mundo ver. É a vida real, com toda a sua bagunça, com toda a sua beleza. Sem filtro, sem pressão. É por essa vida que vale a pena se desconectar da comparação e lutar todos os dias.